Olá pessoal, tudo bem? Meus amigos, caros alunos, estamos retornando à nossa disciplina de máquinas elétricas para a gente concluir essa disciplina com essas videoaulas que estão sendo apresentadas agora. Nós precisamos conhecer, né, máquinas de corrente contínua. E aí, nessas máquinas, nós vamos ver os motores e os geradores. Nós sabemos que são vários, né, vários tipos de motores, geradores, o funcionamento e as características destes. Conforme já falamos, né, em aulas anteriores, esse conteúdo é um conteúdo muito importante para vocês, alunos, né, do curso de eletrotécnica, porque são equipamentos muito rotineiros na vida profissional de um eletricista, de um eletrotécnico, de um engenheiro eletricista, e é necessário ter o conhecimento dessas máquinas, né? Então, eu sugiro, tá? Embora vocês já tenham conhecido essas disciplinas de eletromagnetismo, né, uma disciplina muito importante, que dá base para o conhecimento de máquinas elétricas. Então é necessário entender eletromagnetismo para vocês não ficarem na dúvida, né, não ficarem um pouco alheio ao funcionamento desses equipamentos. Tá? Então, as máquinas elétricas são máquinas rotativas, né, conforme a gente já viu em aulas anteriores, e o motor ele é uma máquina que converte energia elétrica em energia mecânica. Então, o princípio de funcionamento dele, a gente vai descrever mais na frente, é muito similar, é muito parecido com os geradores, né? Sendo que o gerador é uma máquina que converte energia mecânica em energia elétrica. Tá? Então, a diferença básica é que o motor ele necessita de energia elétrica para produzir energia mecânica, e o gerador, ele necessita de energia mecânica para obter energia elétrica. Tá? Então, no gerador, nós podemos ter várias fontes de energia mecânica. Né? Ele geralmente está ligado a uma máquina, certo? A um motor a diesel, por exemplo, né? Ou ele vai estar ligado a uma turbina, e essa turbina é acionada pelo movimento do vento, pelo movimento da água, ou por uma usina, né, de termoelétrica e por aí vai. Ou seja, ele necessita de uma fonte mecânica para gerar energia elétrica nos seus terminais. E o gerador e o motor precisam de energia elétrica para alimentar o circuito interno, as bobinas, para produzir energia mecânica. Aqui a gente tem uma imagem de um... Motor e gerador são muito semelhantes. Né? A gente já viu que se você girar um motor, ele vai produzir tensão nos seus terminais. Se você alimentar esses terminais, ele vai produzir energia mecânica. Então nós temos aqui o núcleo, né, que a gente chama isso de armadura, o núcleo da armadura, toda essa região, né, que eu estou circundando. Nós temos aqui as escovas, né? As escovas, a gente vai estudar cada parte dela, tá? Nós temos aqui também esse rolamento interpolo, que é um polo que vai auxiliar no campo magnético. Nós temos os enrolamentos da armadura, nós temos o núcleo polar, o enrolamento polar, nós temos essa sapata aqui que vai direcionar o campo magnético, tá? Temos também o comutador, tá? A gente vai falar parte a parte. Temos o eixo do motor, que é essa região central, e a carcaça. Tá? Então, tanto o motor quanto o gerador, ambos de corrente contínua, vão ter essa estrutura. Dentro, internamente, né, a construção, a confecção de um motor ou de um gerador segue essa estrutura. Então, toda essa região, toda essa imagem aqui apresenta como é feito confecção, como é confeccionado esses equipamentos, essas máquinas. Então a gente tem aqui essa tampa, né, que é a região de proteção, temos as escovas,
temos a armadura com o computador e o eixo, né? Ou seja, tanto o computador quanto a armadura eles estão montados sobre o eixo. Aqui nessa parte a gente tem a carcaça, onde ela acomoda essa região da bobina do campo magnético, né, do campo elétrico. E nós temos essa região do laminado, tá? Que esse laminado favorece a concentração maior do campo magnético. Quando a gente vai falar de componentes, né, de como que é feito as máquinas de corrente contínua, em especial os motores e os geradores, então nós temos aqui a armadura. Então a armadura é toda essa região circundada que eu estou marcando aqui no momento. Então a armadura do motor ela recebe a corrente do circuito externo. Tá? Isso quando a gente está falando de armadura do motor, ela recebe a corrente elétrica, né, de um circuito externo, de uma tomada, né, de uma geração, como uma fonte de alimentação. E a armadura do gerador libera a corrente para um circuito externo. Então, qual a diferença entre o motor e o gerador? Apesar de ter muita semelhança, é que essa armadura aqui no motor ela recebe energia externa e no gerador ela fornece energia externa para um circuito, né? Então, seria a carga, por exemplo. Então, outra denominação é que chama isso aqui de rotor, porque é uma parte móvel, né? A parte girante. Então, ela é chamada de rotor. Então, a armadura é toda essa região que acomoda as bobinas. Tá? Esses fios elétricos, né? Esses fios de cobre aqui que estão circundando a armadura. E o núcleo da armadura é constituído de camadas laminadas de aço que promove a baixa relutância magnética, né? Ou seja, essa relutância é um campo magnético que não fica disperso. Ele consegue concentrar em função da característica desse núcleo. Tá? E evita também as correntes parasitas, né, que são as correntes que vão sair daqui, e reduz a perda por esterese. Ou seja, ele vai evitar que, mesmo depois que essa estrutura não esteja em movimento, ele não tenha uma concentração tão elevada de cargas magnéticas. Okay? O comutador é outro componente interessante nos motores e geradores, e nós sabemos que a produção de tensão ela só é produzida por tensão alternada. Né? Então nós não conseguimos hoje tirar da natureza uma corrente, uma tensão contínua, limpa, né? Sem nenhum processo interferente. Porque, a não ser por processos de eletrólise, né? Processos químicos, mas por processos mecânicos, toda essa energia gerada ela é de corrente alternada. Então, para que isso aconteça, para que eu tenha uma corrente contínua, eu vou ter que ter um componente chamado de comutador, ou seja, ele converte a corrente alternada, a corrente induzida do estator, e passa pela sua armadura em corrente contínua liberada através dos terminais. Né? Ou seja, quando eu utilizo esse equipamento, utilizo esse componente, comutador, desculpa, ele vai produzir uma corrente contínua. Né? Eu vou explicar isso para vocês, como é que funciona. Essa imagem do lado aqui é uma imagem que evidencia que existe vamos dizer assim, uma separação. Né? Então, de um lado, quando esse eixo entra em movimento, quando ele tem uma rotação, você observa que esse comutador ele está separado do outro. Né? Então, significa dizer que quando ele estiver na tensão de ponto máximo positivo, esse outro está no ponto máximo negativo. E aí ele fica o tempo todo captando essas áreas, né? Captando essas tensões, máxima positiva e máxima negativa. Né? Então ele é constituído por um segmento de cobre, com um par de segmentos para cada enrolamento da armadura. Então, aqui, né? Um par para cada armadura. Isso aqui seria uma bobina simples, né? Uma única bobina, onde você teria apenas um par de comutadores.
Nesse outro eixo aqui, você já observa que existem vários outros comutadores, vários pares de comutadores, né? Quantos precisamente, a gente não tem ideia de quanto é que tem aqui, mas significa dizer que cada par de bobina desse está ligado a um computador. E cada segmento do computador é isolado dos demais com lâmina de mica. Ou seja, o material mica é um material que ele tem como mineral alumínio. Então, é um material de baixa transmissibilidade de energia elétrica. Então, ele tem alta resistência. Os segmentos são montados em torno do eixo da armadura, né, como eu falei anteriormente, e são isolados do eixo e do ferro da armadura. Tá? Então, no estator da máquina, são montadas duas escovas fixas, que permitem o contato com os segmentos opostos do comutador. Então, essa escova aqui, ela está nesse lado e essa outra está nesse lado. Essa recebendo uma carga negativa e essa uma carga positiva. As escovas, nessa imagem aqui a gente consegue ver bem como ela, isso é bem familiar nosso, não é tão estranho. A gente encontra isso nos motores de ventilador, aliás, de liquidificador. Então isso aqui é bem corriqueiro, né? É algo assim que a gente consegue encontrar isso com facilidade no mercado. Então, as escovas, elas são conectores de grafita, né? O elemento básico é o carbono, montadas sobre molas que permite que elas deslizem sobre o comutador. Ou seja, essa mola aqui é para pressionar, à medida que ela for se desgastando, ela vai continuando o seu contato. E as escovas servem de contato entre os enrolamentos da armadura e a carga externa. Então, no caso do gerador, né? Isso aqui para o gerador, ela fornece a corrente e a tensão para o circuito externo. Veja que elas estão ligadas aqui por um cabo de cobre a um contato que vai dar ligação com os terminais para o circuito externo. E essas escovas são sempre instantaneamente conectadas a um segmento do computador e em contato com a bobina localizada na zona interpolar. Ou seja, ela vai estar sempre em contato com essa bobina no momento em que ela está dentro da zona de corrente, né, da zona de campo magnético. Ainda nos estudos dos componentes, nós temos também o enrolamento de campo. Certo? Esse enrolamento de campo é o que a gente tem dentro da armadura. Então você vê aqui que esse enrolamento de campo ele está circundando em polos a armadura. Tá? Então, esse enrolamento aqui, qual é a função dele? Né? É produzir um fluxo interceptado pela armadura. Em um motor, essa corrente, a corrente para o campo é fornecida pela mesma fonte que alimenta a armadura. Tá? Então, no motor, tanto que vai alimentar esse enrolamento quanto esse outro, né? Veja, pessoal, que esse enrolamento e esse outro enrolamento é o que vai fornecer o campo magnético para que essa armadura entre em movimento. Tá? E no gerador, a fonte de corrente de campo pode ser uma fonte separada excitada ou armadura. Ou seja, a gente vai ver que nos tipos de geradores, essa fonte que alimenta tanto o enrolamento de campo quanto a armadura pode ser a mesma ou pode ser separada. Certo? Então aqui a gente tem uma imagem com esse campo série, essa ligação em campo série, e aqui nós temos um outro tipo de campo. Esse tem um fio mais grosso, que são para passagem de altas correntes, e esse é com, aliás, baixas correntes, e esse outro é com fio mais fino para passagem de baixas correntes. Então, cada campo desse aqui tem uma característica e tem uma funcionalidade, né? A gente vai falar isso mais na frente, tá? Então, essa primeira parte eu vou encerrar por aqui e a gente continua na próxima videoaula.